Olá, alunos, tudo bem? Vamos falar agora sobre a saúde do trabalhador, falar algo sobre um pouco mais específico, né? Vamos falar sobre essa área específica da saúde do trabalhador. Vamos acompanhar agora o texto base, né? E as nossas aulas. Olá, alunos, tudo bem? Aqui é a professora Bruna Machado e hoje a gente vai começar mais uma aula com o tema de saúde do trabalhador, né? Um pouquinho, pegar uma fatia dessa parte da saúde que fala especificamente do trabalhador. Vamos começar aqui com a definição, né? Quem é considerado um trabalhador? Para início da nossa conversa. O trabalhador, ele é toda pessoa que exerce uma atividade de trabalho, independentemente de estar inserido no mercado formal ou informal de trabalho, inclusive na forma de trabalho familiar e doméstico. Então, esse é o conceito de trabalhador. E a saúde do trabalhador, né? O que considera essa saúde do trabalhador? Então, a saúde do trabalhador é um conjunto de atividades que se destina através de ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores. Então, aqui eu até coloquei para vocês, em negrito, essas palavrinhas para a gente entender um pouco melhor do que isso tem a ver com a saúde do trabalhador, né? Então, conforme a gente já falou em outras disciplinas que vocês viram, em relação à questão da saúde e também da vigilância, né? Quando a gente está falando de vigilância epidemiológica, a gente está falando de estudos, de coleta de dados, de análise de dados, para que a gente consiga, né, com esse embasamento e com esse embasamento científico, né, ter ações direcionadas. Neste caso, a gente vai ter ações direcionadas para o trabalhador, né? A questão também da vigilância sanitária, a promoção de saúde, que a gente falou também, que é uma questão um pouco mais ampla, que a gente fala da promoção como se fosse um círculo maior. E dentro da promoção, nós temos a prevenção e a proteção da saúde dos trabalhadores, que a gente vai falar mais para o finalzinho dessa aula, sobre os EPIs, né? Os EPIs e os EPCs, que já vou dar um spoiler aqui para vocês, né? Que são os equipamentos de proteção individual e são os equipamentos de proteção coletiva. Então, a saúde do trabalhador, ela visa, além de promover a saúde, além de prevenir, né, doenças, né? Ela também visa a recuperação e a reabilitação da saúde desses trabalhadores, que eles podem ser ou não estar submetidos a riscos e a doenças que são originárias do trabalho. Então, quando a gente está falando dessa parte específica, né, a gente está falando de, como eu falei, a questão da promoção, a questão da prevenção, né, isso sem a gente ter uma patologia, sem a gente ter algum agravo. Quando a gente já tem, não conseguiu evitar, né, a gente vai para a questão da recuperação e da reabilitação desse trabalhador. E como que esses riscos são classificados, né? Eu trouxe aqui nos próximos slides algumas figurinhas para ficar mais exemplificado para vocês conseguirem entender um pouco melhor, né? Que eles são classificados em algumas categorias. Aqui, primeiro eu trago para vocês os agentes físicos, né? Que podem ser ruídos, pode ser uma vibração, calor, frio, luminosidade, ventilação. Então, tudo isso, né, são considerados riscos físicos, né? Aqui eu trago a imagem, né, do bombeiro, que ele tem um risco iminente, né, do fogo, do calor, né? Mas vamos pensar, aonde que tem ruído? Quem trabalha, por exemplo, no aeroporto, que tem quando liga aquelas turbinas, eles não estão sempre com aquele protetor no ouvido? Com aquele fone bem grandão, assim, para proteger? Então, aquilo também é um EPI. Frio. Profissionais que trabalham em câmeras frias, né, em frigoríferos, né, eles têm um contato direto
com temperaturas, né, negativas, ou, né, que não sejam negativas, mas muito baixas, para a gente ficar muito tempo exposto. Então, isso é considerado um agente físico. Ventilação, né, por exemplo, vamos pensar, no aeroporto também pode ter, quando você está ligado também a aquelas pessoas que fazem, sabe, trabalhos em fugiu a palavra, pessoal, em prédios, né, que tem aquela questão do vento, né, da altura, tudo isso pode ser considerado um risco. Pressões anormais, né, que é aquele pessoal que vai para fazer atividades é um pouco mais difícil, né, não é tão comum, na verdade, né, que vai para baixo da terra, um exemplo assim, né, fazer alguma atividade de escavação, ou vamos pensar o inverso, né, um astronauta, ele vai ter uma pressão ali anormal, né? Ele vai estar fora da atmosfera. Então, tudo isso são considerados riscos físicos. Radiação, né? Vamos pensar numa bomba, uma bomba atômica. Agora a gente vai para outros. Agentes químicos. Agentes químicos, o que são considerados, né? São substâncias químicas, né? Aqui eu trouxe para vocês uma foto, né, de várias substâncias, de vários potes com caveirinhas, né, dizendo que é venenoso, que é perigoso, que tem que tomar cuidado. Então, a gente lembra muito da questão de substâncias, né, químicas, tóxicas, né, mas a gente também tem que tomar cuidado com quando a gente mistura uma substância com a outra, que isso pode se tornar, né, prejudicial quando a gente acaba misturando um componente químico com outro componente químico e vai dar uma reação que, sei lá, pode explodir, pode fazer alguma coisa fora do comum que a gente não está esperando. Então, isso também é um agente químico. Gases, fumo, névoa, neblina, poeira, tudo isso é considerado agente químico. Agentes biológicos, né? Podem ser as bactérias, fungos, parasitas. Aí aqui eu trouxe para vocês o exemplo de, por exemplo, vamos imaginar que ele está no laboratório, né? Ele é uma pessoa lá que está trabalhando para encontrar a cura de algum vírus, né? Ele não está infectado ali, né? Ele está trabalhando, né? Ele é um trabalhador que ele está procurando a cura de uma bactéria muito nociva à saúde. Então, se ele não tomar cuidado, né, ele pode acabar se infectando. Então, por isso que ele está usando todos os EPIs que ele pode. Percebam, né, que ele está com luva, ele está com capote, né, ele está com touca, ele está com viseira, ele está com mais um óculos, né? Engraçado que até nessa viseira que ele tá, né, vocês percebam que ela tem um tecidinho que é próximo ao rosto, para evitar que, né, como a gente está falando de coisas que são microscópicas, que ele ultrapasse aquilo e chegue próximo da face dele. Então, é muito interessante essa foto, que não é algo tão comum, né? A gente vê muitas vezes essas face shields, né, que a gente fala agora, que a gente aprendeu a usar na pandemia, né, mas elas não têm essa proteção, né? A dele é bem específica. Agora vamos aqui para um risco também de trabalho que eu acho que vocês vão gostar e muitos vão se identificar, né? Sobre a organização do trabalho. Ah, professora, né? Mas a gente já falou de riscos físicos, já falamos de riscos químicos, né? Falamos agora de agentes biológicos. O que é organização de trabalho, né? O que pode ser considerado um risco na organização de trabalho? Então, quando a gente sofre muita pressão, quando a gente faz atividades repetitivas que são muito cansativas, quando a gente não tem horário de descanso, quando nós não temos horário de entrada, horário de saída, quando a nossa jornada de trabalho ela começa a se tornar
desumana, seja fisicamente, seja mentalmente, né, isso é considerado um risco à saúde do trabalhador. Então, percebam e analisem na vida de vocês, no trabalho que vocês têm, o que vocês encontram de risco. Vocês sofrem risco da organização de trabalho? Né? Muitos vão dizer assim, ai, professora, eu sou muito estressada, é muita pressão, né? É muito cansativo, faço trabalho de 3 pessoas, né? Isso pode ser considerado um risco, sim. Agora, como que a gente pode amenizar esses riscos, né? Dentro das nossas possibilidades? Aqui já vou começar a falar para vocês sobre o EPI, né? O famoso e conhecido EPI. Que para quem não sabe, a sigla de EPI, né, o que significa é o equipamento de proteção individual. Então, é todo dispositivo ou produto de uso individual, marquem bem isso, individual, não posso emprestar para o meu coleguinha, utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a segurança e a sua saúde. Então, aqui a gente está falando sobre usar o EPI diretamente para proteger a nossa vida, como para amenizar alguma coisa que a gente possa ter durante o decorrer da vida. Então, isso é importante e para quem já trabalhou e teve contato e precisou usar EPI, sabe que existe uma cobrança muito grande dentro das empresas, né? Por essa questão. Porque as empresas elas devem fornecer os equipamentos de proteção individual, né? E diante disso, quando elas acabam fornecendo aquele EPI, elas têm a comprovação que elas estão cobrando, elas estão exigindo do trabalhador que ele use o EPI, que ele se proteja, e ele acaba não usando, fala assim, não, isso é muito chato de usar, isso né, atrapalha o meu trabalho, né, não vai acontecer nada. E por algum motivo esse trabalhador sofre algum acidente, ele acaba perdendo a razão. Por quê? Porque a empresa deu condições para ele se proteger. A empresa foi lá e falou assim, olha, seu José, o senhor tem que usar essa bota aqui de borracha, porque o chão é escorregadio. O senhor tem que usar um protetor auricular, porque aqui faz muito barulho. Aí, se ele escorrega e quebra a bacia dele, e ele estava lá com bonitinho, com o sapatinho dele lindo, maravilhoso, como que ele vai justificar, sendo que a empresa deu para ele, né, forneceu para ele o equipamento de proteção e ele não quis usar? Eu já trabalhei em algumas empresas, né, que eu lidava com isso e eu cobrava. E era interessante que quando a gente entregava o equipamento para o profissional, nós fazíamos ele assinar que ele estava recebendo. Então, tudo aquilo tem um controle. Olha, eu estou recebendo na data tal. E quem participa disso sabe que tem que ter não uma rotina, você tem que ter um controle muito bom. Por quê? Porque vamos dizer que os EPIs têm validade. Então, eu dei um EPI agora em fevereiro, daqui a tanto tempo esse EPI perdeu, né, a função dele, já está velho, já está gasto, tem que dar outro para ele. Então, tudo isso, quem está responsável por isso tem que ficar ligado, né? Como também os CAs, né? O que é CA? Todo equipamento de proteção individual tem o CA, C de casa, A de amor, que é, na verdade, um número, né, que está dentro, se vocês procurarem, né, pegarem um EPI que vocês têm aí, daí tem um númerozinho lá. Aí vocês vão colocar lá no site do Ministério do Trabalho, ele vai estar dizendo que o EPI ele é adequado para prevenir tais e tais riscos e ele tem validade. Então, vamos voltar ao exemplo para vocês da bota que o seu José lá não quis usar. Se a gente olhar na bota dele,
que deve ser uma bota antiderrapante, que deve estar dentro dos padrões, né? Vai ter lá escrito CA e um número. Esse número, né? Ela vai dar toda a descrição daquele EPI. Porque o EPI não é qualquer bota, não é qualquer óculos, né? Ele é um equipamento de proteção individual. Então, ele foi projetado para prevenir ou para cuidar da saúde do trabalhador. Então, ele tem uma função. Ele não é só de enfeite, ele está ali para uma função. Tá bom? Me estendi um pouquinho aqui no slide, mas acho que valeu a pena para vocês entenderem. Então, voltando, né? Os equipamentos de proteção individual... Olha, tô com o individual na cabeça. Os equipamentos de proteção coletiva, né? O EPC. São dispositivos utilizados no ambiente de trabalho. Então, coletiva, né? Já não é mais individual. Com o objetivo de proteger os trabalhadores dos riscos inerentes aos processos, tais como o enclausuramento acústico de fontes de ruído, a ventilação dos locais de trabalho, a proteção de partes móveis de máquina e equipamentos, a sinalização de segurança, dentre outros. Então, isso é um pouco mais abrangente, né? Então, você pode usar como exemplo, então, por exemplo, a sinalização de segurança. Na sinalização de segurança, quando a gente vê que tem aquela plaquinha no chão, piso molhado, né? Aquilo ali está sinalizando que pode ter um perigo de alguém escorregar. Quando a gente está num espaço, numa empresa, que é muito quente, que ela, né, o técnico de segurança lá verificou que a temperatura está inadequada para as pessoas trabalharem, e não tem uma ventilação adequada, não tem uma circulação de ar adequada, e quando eles regularizam isso, né, pode ser considerado um equipamento de proteção coletiva, né, porque ela está se adequando para dar uma qualidade de vida para o trabalhador, né, ali dentro da empresa. Aqui eu trago para vocês, né, uma parte mais explicativa e visual para vocês entenderem, né, como que são as categorias desses riscos. Então, repetindo, né, a gente tem o agente físico, o agente químico, o agente biológico e a organização de trabalho. Eu, por si só, já falo muita gente, né? E aqui nesse slide só tem agente físico, químico e biológico. Então, depois, façam um esqueminha para vocês, né? Mais ou menos desse formato, para vocês entenderem como que é a divisão de cada um, né? E não se confundirem mais. Portanto, o EPI será obrigatório somente se o EPC não atenuar os riscos completamente ou se oferecer uma proteção parcialmente. Então, o que quer dizer, professora? Quer dizer que eu estou num lugar que ele faz muito barulho. Ele é muito barulhento, né? E eu estou usando alguns equipamentos para diminuir, né, esse ruído, mas não tem jeito. Tá muito barulho, os meus funcionários estão reclamando, eles não podem, né, ficar expostos a esse barulho, e daí eu vou pedir para eles usarem um protetor auricular. Então, vamos verificar nos ambientes que nós já trabalhamos, né, o que pode ser considerado um EPC e o que é um EPI. O que está antes, né, no meu setor de trabalho, que eu posso considerar um EPC. Então, os EPIs, né, eles podem variar dependendo do tipo de atividade ou do tipo de risco, né? Aqui a gente tem a questão da proteção auditiva, que são os abafadores, os protetores auriculares, proteção respiratória, né, que tá todo mundo craque agora, né, máscara, filtro, proteção visual e facial, que são os óculos e as viseiras, proteção de cabeça, né, que são os capacetes. Então, sempre quando a gente vai numa obra, né, a gente verifica, né, que as pessoas lá estão todas de capacete, porque estou construindo um prédio, pode cair alguma coisa lá de cima, e por isso eu tenho um capacete. E fica de curiosidade para vocês, eu agora não vou saber a sequência das cores, tá?
mas as cores do capacete têm hierarquias, né? Não sei qual é, tá, gente? Isso daí foge a minha ossada. Mas, o branco é engenheiro, o amarelo é servente, o vermelho é tal, né? Só curiosidade. Fora aqui do nosso assunto de saúde do trabalhador. Ainda estamos em capacete, né? Mas curiosidades à parte. Então, aqui são alguns tipos de proteção. Então, nós falamos, vamos lá, de agentes físicos, químicos, biológicos, né, e de organização de trabalho. E dentro dos EPIs, nós temos esses tipos de proteção: auditiva, respiratória, visual, né, e proteção da cabecinha. Aqui a gente está falando sobre ainda alguns outros tipos, né? Proteção de mãos e braços, que são as luvas e os mangotes, né, que acabam vindo até um pouco próximos, né, ao cotovelo. Proteção de pernas e sapatos, botas e botinas. Vocês já viram aquele pessoal que trabalha roçando, cortando assim, né, os matos na rodovia? Eles sempre estão com peneiras, né? Não sei se esse é o nome adequado, peneiras. Mas por quê? Porque quando eles vão cortando ali, né, a grama, o mato e tudo mais, né, aquilo tende a bater na perna deles e a machucar. Então, eles usam aquela proteção ali, né, como se fosse uma caneleira gigante. Caneleira não, caneleira de futebol. Mas uma proteção ali para que eles não se machuquem. Imagina, você tá cortando quilômetros ali do lado da rodovia e aquele mato que você corta vem direto na tua perna. Chega no final do dia, você taca a perna na carne viva, né? Então, não tem condições. Porque a gente fica muito apegado a esses EPIs que a gente tem mais contato e acaba esquecendo desses outros, né? Proteção contra quedas, né? Cinto de segurança e cinturões. Então, o cinto de segurança do carro, né? Não é um EPI, mas é uma forma de segurança também, né? Cinturões, o que a gente pode usar como cinturões para vocês entenderem? Quando tem um profissional lavando um prédio, né, que ele está pendurado, ou ele está pintando um prédio muito alto, que ele está naquele guindaste lá, ele está com meio que fosse uma cadeirinha amarrada, sabe? Então, aquilo ali é um EPI para ele. Ele tem toda uma sustentação, tem todo um esquema ali, que caso aconteça alguma coisa, ele sabe que ele não vai cair lá no 10º andar, que ele vai estar seguro. Imagina, né, gente? Para quem gosta assim de trabalhar na altura, ou para quem não gosta como eu, deve ser o sofrimento. Entre tantas vigilâncias, nós também temos a vigilância de saúde do trabalhador, que ela vai ter como objetivo, né, conhecer a realidade da saúde dessa população específica, independente da forma de inserção do mercado de trabalho. Então, assim, não importa se ela tá vendendo sorvete na praia, se ela é uma empresária, se ela é uma dona de casa, a gente está entendendo como que essa população trabalhadora, né, quais que são os acidentes, quais que são os atestados, né, como que ela funciona, qual que é a característica e o perfil dela. Intervir nos fatores determinantes de agravos à saúde da população trabalhadora, visando eliminá-los ou, na impossibilidade, atenuá-los. Então, novamente, quando a gente entende o que vai acontecer devido a um histórico, né, pré-estudado, pré-apresentado, nós conseguimos ter ações mais direcionadas. Avaliar o impacto das medidas adotadas para a eliminação, atenuação e controle dos fatores determinantes e agravos à saúde. Então, não é só a gente colocar um EPI, a gente tem que verificar se ele está sendo efetivo. De que adianta eu solicitar que os meus funcionários, os meus trabalhadores utilizem protetores auriculares, né? Para uma empresa que tem um ruído
muito alto se eles continuam tendo problemas de audição. Eu preciso ter outras medidas, porque só essas não estão dando conta. Então, tudo isso é esse controle, né, para verificar se a gente está tá conseguindo, né, promover a saúde deles ou prevenir algum tipo de doença. Subsidiar a tomada de decisões dos órgãos competentes, né? Novamente, a gente está tendo muito embasamento aí sobre a vigilância epidemiológica, que para a gente conseguir montar um programa, um plano de ação, orientações, tudo isso a gente precisa de informações que vão subsidiar leis, né? Todo esse direcionamento para o trabalhador. E estabelecer sistemas de informação em saúde do trabalhador, que é fazer com que o trabalhador ele entenda como ele pode se proteger. Novamente, eu falo para vocês que quando a gente está passando a informação, seja para um trabalhador, seja para uma população em risco, seja para um idoso, seja para qualquer pessoa, né? Nós precisamos ser claros, objetivos, diretos, né? Não adianta vir com muita informação que eles não vão conseguir digerir tudo aquilo. Tem que ser, você tem que usar isso por causa disso, disso e disso, né? Senão eles acabam achando que, não entendendo e achando que não é necessário. Aqui eu trago para vocês ações da vigilância em saúde do trabalhador, né? Depois vocês podem olhar com mais calma, copiar, se vocês quiserem fazer um esqueminha desse aqui para vocês, que eu acho bem interessante. Aqui, essa parte é a continuação do slide anterior, então vou passar aqui, que depois vocês venham mais com calma, que eu não quero ficar lendo um por um para vocês, que senão fica muito cansativo. Então, as doenças relacionadas ao trabalho. As doenças do trabalho referem-se a um conjunto de danos ou agravos que incidem sobre a saúde dos trabalhadores, né? Desencadeados por fatores de riscos presentes no local de trabalho. Então, essas são as doenças relacionadas ao trabalho. Também são consideradas doenças provenientes de contaminação acidental no exercício do trabalho e as doenças endêmicas quando contraídas por exposição ao contato direto determinado pela natureza do trabalho realizado. Então, muitas vezes a gente não vai ter ou adquirir determinada doença porque nós não usamos um EPI, né? Mas muitas vezes, dependendo da situação, se a gente está trabalhando, vamos colocar uma situação para vocês. Se eu sou uma engenheira florestal, né, e eu estou no meio da mata, estou fazendo acompanhamento, estou verificando a questão madeireira, e daí eu sou picada por um mosquito e acabo adquirindo uma doença, né? Não tinha como eu usar uma EPI ali. Você fala, professora, dá para usar repelente. Repelente né, é bem um EPI, assim. Então, isso também é a natureza do trabalho, porque muitas vezes isso a gente não consegue evitar, né? Porque é algo que é acidental. A gente falou aqui sobre contaminação acidental, né? Sobre doenças endêmicas contraídas pela exposição ou contato direto. Então, são essas situações que fogem um pouco a esse controle que a gente tenta fazer. Então, a saúde do trabalhador, ela é tão importante, né, que ela tem uma política nacional, que é o PNSST, que é a Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. É por meio deles, né, dela, que são definidos os princípios, as diretrizes e as estratégias nas 3 esferas da gestão, né, que quais são essas 3 esferas? Esfera federal, esfera estadual e esfera municipal, para desenvolvimento das ações de atenção integral à saúde do trabalhador, com ênfase na vigilância, visando a promoção
e a proteção da saúde dos trabalhadores e a redução da morbimortalidade decorrente dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos, sendo este o seu objetivo. Então, nós temos uma política no Brasil que ela está presente, né, em todas as esferas, que ela visa minimizar esses danos, orientar, né, promover a saúde e proteger esse trabalhador. Quem são os trabalhadores, né, para os quais o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, dirige a Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalhador? São todos os trabalhadores, independentemente de sua localização urbana ou rural, de sua forma de inserção no mercado de trabalho, formal ou informal, de seu vínculo empregatício, público ou privado, assalariado, autônomo, avulso, temporário, cooperativos, aprendizes, estagiários, domésticos, aposentados ou empregados. Né? Então, abrange todas essas categorias. Quais são as principais estratégias, né, da implantação? Então, a análise do perfil produtivo e da situação dos trabalhadores, a estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador, a RENAST, ações junto, né, às APS, a Atenção Primária à Saúde, a urgência, emergência e atenção especializada. Então, nós sabemos que existem locais do Brasil que há hospitais, há centros de saúde que são especializados para o trabalhador, né? Que eles têm esse acompanhamento. E vocês já pararam para pensar o quanto isso está presente no nosso dia a dia, né? Vocês já fizeram o ASO quando vocês começaram a trabalhar, que é o Atestado de Saúde Ocupacional? Então, sempre quando a gente entra num trabalho, a gente passa por um médico do trabalho. Esse médico do trabalho, né, ele vai seguir um cronograma, vai fazer algumas perguntas específicas, se a gente já apresenta alguma doença, alguma dificuldade, algum problema físico. Para quê? Para quando a gente sair daquela empresa, eles vão verificar se a gente adquiriu alguma doença naquele período que permaneceu ali. Então, é engraçado, né? A gente não vê tanto essa questão de saúde do trabalhador muitas vezes, só que quando a gente está fazendo esse ASO, a gente está participando da saúde do trabalhador. A gente está usando essa parte da vigilância em saúde do trabalhador, né? E é algo muito importante, que tanto que muitas empresas, elas fazem esses exames anualmente, e elas têm que demonstrar que elas estão fazendo anualmente, porque elas têm que ter esse controle, porque elas precisam entender que os processos delas estão corretos, que não precisam de ajustes, porque se está todo mundo bem de saúde, é porque, né, eu não estou ocasionando nenhum dano físico, nenhum dano mental, nenhum dano biológico. Então, sempre há esse acompanhamento. Então, quando nós vamos fazer, né, aquela consulta com o médico do trabalho, é importante que a gente relate aquilo e que a gente também consiga utilizar dele essas informações, né? Verificar realmente, realmente eu não tenho nenhuma dor? Realmente eu estou bem de saúde? Né? Porque tudo isso a gente vai ter que falar para ele no início do trabalho, porque quando a gente sair, se a gente começar assim, não, eu tenho dor nas costas, dói meu ombro, tô puxando minha perna, tá tudo difícil, tá tudo ruim, né? Eles vão falar assim, opa, esse trabalho dela aí, né, não tá legal. O que aconteceu, né? Aí a empresa tem que revisar os processos de trabalho dela e readequar. Vocês entenderam como é que funciona e como que isso também está presente no nosso dia a dia? Outras estratégias da implantação do PNSST.
fortalecimento e ampliação da articulação intersetorial, né? Então, quando a gente fala de saúde, não tem como fugir dessa articulação, né? Intersetorial, né? Intrasetorial, de todas essas formas tem que ser articulado, tem que ser comunicado, as informações têm que estar presentes de uma esfera para outra, mas não somente de uma esfera, né? De um setor para outro. Estilo a participação da comunidade, dos trabalhadores e do controle social. Né? Aqui a gente pode falar um pouquinho da importância também dos sindicatos, né? Dos sindicatos sinalizarem quais que são as demandas deles, né? Temos alguns que são mais fortes, outros nem tanto, alguns com maior necessidade porque têm maiores riscos, outros não têm tanto risco, né, visível, iminente. Então, essa organização e essa participação da comunidade trabalhadora é muito importante, porque quando você conversa com um colega que faz o mesmo serviço que o seu, você vai conseguir verificar, né, o que está acontecendo em comum em nós dois. Desenvolvimento e capacitação dos recursos humanos, né? Também é essa orientação que tem que ter. Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas. Então, sempre tem que haver atualizações, sempre tem que haver ações pautadas dentro da parte científica, dentro de dados, né? Não posso ir lá mudando processos dentro da empresa ou inserindo ou retirando equipamentos de proteção individual aleatoriamente. Tudo tem que ter um estudo preliminar, tudo tem que estar baseado em dados e informações pré-estipuladas. Agora, as normas reguladoras, né? Também muito presente dentro da saúde do trabalhador, né? Então, as normas reguladoras, que são várias, né? Elas determinam a adoção de medidas de segurança e medicina do trabalho. Elas são estipuladas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Devem ser cumpridas por empresas privadas, públicas e órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos órgãos do Legislativo e Judiciário que possuem empregos regidos pela consolidação das leis de trabalho, né? A famosa CLT. Então, praticamente todo mundo, né, gente? Praticamente todo mundo tem que ver se não está enquadrado nessas normas regulamentadoras. Que são elas, né? Aqui eu trouxe todas para vocês, né? Só que assim, não tem como eu abrir dentro de uma aula, abrir todas para vocês. Então, eu peço a gentileza que vocês verifiquem o que se trata cada uma delas, ou pelo menos, pessoal, as que vocês tiverem mais contato, ou que vocês tiverem maior identificação, né? Porque aqui eu trago o número das normas regulamentadoras, né? Que acho que é de 1 a 37, se eu não estou enganada. E em cada uma delas, né? Vocês estão verificando aqui, elas são bem específicas e bem direcionadas. Então, por exemplo, na NR08, né? Ela está falando sobre edificações. Na NR10, está falando sobre a segurança de instalações e serviços elétricos. Então, é bem diferente uma coisa com outra. Então, dentro de cada campo de trabalho, né, de cada situação, a gente verifica quais que são as NRs que têm que ser aplicadas e como que a gente pode tirar uma dúvida, né? Por exemplo, eu tô com um problema lá elétrico. Como que eu tenho que fazer? O que eu tenho que seguir? Qual que é o passo a passo, né? Aí eu vou procurar lá a NR10. Aqui eu coloquei de 10 em 10, tá, pessoal? Para não ficar muito poluído o slide para vocês. Aqui tem NR 11 a 20. Vamos ver aqui qual que vocês acham diferente aqui. Caldeiras, vasos de pressão e tubulações de tanques metálicos de armazenamento. Nossa, quando fala assim, eu já imagino uma usina gigante, enorme, né? Com aquilo, né, fervendo. Então, assim, imagina o quanto de risco não tem lá, o quanto é perigoso.
ergonomia, né? Ergonomia que também é muito solicitada e dá muito problema, né? Por quê? Porque as pessoas, seja um trabalho que não faz esforço, muitas vezes a pessoa está trabalhando sentado. Assim, visivelmente não tem risco nenhum, mas ela senta com a postura toda errada. O que dá? Dá problema na coluna, né? E a coluna, né, gente, é o centro do nosso corpo. Começou a ficar com a coluna torta, com a coluna doendo, vai desencadear outras doenças. Então, lá a gente tem normas regulamentadoras também para ergonomia. Como que a gente deve, né, ter a nossa postura para a gente evitar acidentes de trabalho. Explosivos, quem mexe com explosivos, né? O quanto é perigoso. Imagina, gente, ficar trabalhando com explosivo. Não pode nem chegar perto de um fósforo, Deus me livre. Aqui tem a NR 21 a 30, né? Então, temos lá 21, trabalhos a céu aberto. 23, proteção contra incêndio. 26, sinalização de segurança. 29, né? Também muito específico, segurança e saúde do trabalho portuário. Aqui temos da 31 a 37, né? Segurança e saúde no trabalho da agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. Temos também trabalho em altura, né? Que eu dei exemplo para vocês, né? Sobre a questão daquelas pessoas que trabalham expostas, né? Em prédios, o quanto deve ser difícil, né? Mas também tem outros tantos trabalhos que são realizados na altura e tem perigo de queda. Segurança e saúde em plataformas de petróleo, bem específico também, NR 37, né? Quem trabalha embarcado, que viaja até alto mar, que daí tem aquelas plataformas de petróleo, né? Que fica longe do continente. Então, como isso é perigoso, né? O quanto de risco deve ter. Então, aqui eu trago para vocês, como eu falei, né, as especificações, né? Na verdade, o nomezinho ali da NR, e procurem, verifiquem, né? O que quer dizer, né? Tenham essa curiosidade, né? De ver o que está escrito lá, né? O que está dentro da segurança e saúde de trabalhos confinados, né? Uma pessoa que trabalha no subterrâneo, em túnel, né? Como ela deve evitar, né? Acidentes e tudo mais. E finalizando aqui, gente, para vocês, trago também algumas legislações relacionadas, né, à saúde do trabalhador, né? Sabemos, por exemplo, aqui, né, mercúrio, benzeno, agrotóxico, né, são prejudiciais à saúde, né? Uma grande quantidade de mercúrio, ela faz mal à nossa saúde, benzeno, amianto, então tudo isso, ó, trouxe algumas aqui listadas para vocês, porque não dá para a gente falar uma por uma, mas como já existem essas legislações, verificando a toxicidade delas para o ser humano, né, e como a gente tem que evitar, o que a gente tem que mudar para a gente, né, não se contaminar e não se intoxicar, né? Trago também aqui por final essa questão da previdência social, para finalizar já aqui para vocês, sobre essa questão, né, que a gente sempre ouve falar, né, a pessoa aposentou, né, ou está afastada porque teve um acidente de trabalho, teve um problema no trabalho. Então, também tem orientações relacionadas à previdência social, aquelas pessoas que são afastadas ou que são aposentadas por acidente de trabalho. Tá bom? Finalizo aqui, pessoal, a minha aula. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem os slides, né, essas informações que eu trouxe para vocês. Deem uma olhada, né, no artigo, leiam, que é sempre legal ter uma visão diferente, né? E façam os exercícios, tá bom? Qualquer dúvida, estamos aqui e até a próxima aula. Olá, alunos! Muito obrigada
obrigada por vocês terem assistido essa aula. Agora, para complementar todo esse ensinamento que a gente teve agora, vocês vão ter o texto base, os questionários comentados. Vocês também podem perguntar para os tutores se vocês tiverem alguma dúvida e ver essa aula quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Até a próxima aula!